Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática, frente 1, módulo 24. A gente vai começar a falar a partir de agora sobre o ciclo trigonométrico, um dispositivo prático que a gente vai usar bastante quando o assunto forem as funções trigonométricas, a gente poder determinar ângulos maiores do que 90 graus, por exemplo. Por falar em ângulos, para a gente poder estudar o ciclo trigonométrico, tem uma coisinha que a gente precisa lembrar. De forma muito importante, a gente tem que lembrar que ângulo pode ser medido em radiano ou em graus. Oficialmente, na medida do sistema internacional, a medida é radiano, só que costumeiramente a gente trabalha mais com a medida grau do que com o radiano. Mas aqui na trigonometria, pessoal, e principalmente se tratando do ciclo trigonométrico e dos objetivos que a gente tem para essa aula de hoje, é muito saudável você lembrar que 1 π radiano vale 180 graus, porque dessa forma você vai conseguir estabelecer a relação entre as duas unidades de medida de ângulo e conseguir fazer as transformações necessárias. E falando em transformações necessárias, muito importante você ter a concepção que no nosso ciclo a volta inteira vale 360 graus ou 2 π, lembrando sempre que 1 π vale 180, como 360 é o dobro, então vai ser 2 π, meia volta, que é exatamente os 180 graus, é π radiano, 1/4 de volta, que é a volta inteira dividido por 4, 360 graus dividido por 4 dá 90, e o 90 é a metade do 180, então é π sobre 2. Essa concepção de saber transformar e saber reconhecer o ângulo medido em radiano ou em grau, passar de radiano para grau ou grau para radiano, importantíssimo para nós. Dito isso, pessoal, a gente precisa, nesse módulo, definir o que é o ciclo trigonométrico e como é que ele é usado. De forma até antecipada, a gente pode definir o ciclo trigonométrico como um dispositivo, como eu disse no começo do vídeo, para trabalhar com seno e cosseno nas próximas aulas. Esses dois eixos que vocês estão vendo aí, traçados, passando pelo centro do círculo, um eixo horizontal e um eixo vertical, como se fosse X e como se fosse Y, dividindo o círculo em quadrantes, tal qual os eixos coordenados X e Y dividem o plano em quadrantes também. Só que dentro desses eixos a gente vai estar limitado a trabalhar internamente a esse círculo, ou seja, do lado de fora aqui a gente não vai trabalhar com nada. E já posso adiantar que essa linha vai representar cosseno e essa linha vertical, que seria o Y, vai representar seno para a gente quando o assunto forem as funções trigonométricas. Mas, por enquanto, é muito importante você saber que o ciclo trigonométrico, independente do tamanho que você o desenhe, é uma circunferência, inclusive é chamada de circunferência trigonométrica também, cujo raio vale uma unidade. Aí não interessa se é 1 quilômetro, ou 1 metro, ou 1 milímetro, enfim, o raio tem uma unidade, sendo que os eixos coordenados se cortam exatamente no centro da circunferência trigonométrica, que a gente vai chamar de zero, e se o raio é 1, você vai ter 1 para o lado direito, 1 para o lado esquerdo, para definir melhor, menos 1 na verdade, 1 para cima, 1 para baixo, para definir melhor, menos 1. Dito isso, no caso, a gente vai definir a circunferência ou o ciclo trigonométrico como uma circunferência de raio igual a uma unidade. O traçado dela, mais importante, realmente é o traçado da circunferência, Cada ponto dessa linha de circunferência a gente pode definir como um ângulo. O sentido positivo de medir é a partir daqui de onde está o lápis, dando a volta no sentido anti-horário quando o sentido é positivo, ou dando a volta no sentido horário quando a volta é negativa. Normalmente nós vamos trabalhar com o sentido positivo mesmo, e de forma muito importante você tem que lembrar que junto com esse pontinho aqui que representa o 1 como distância, aqui do 0 a 1 é o raio do ciclo trigonométrico, mas no traçado, pessoal, você não vai medir raio, no traçado da circunferência eu digo, cada ponto da circunferência é a medida de um ângulo. Por exemplo, eu vou colocar um ângulo aí para vocês verem. Imagine que esse arco aqui, seja medido em 30 graus. Essa medida, por exemplo, pode ser inclusive definida em relação ao centro do nosso ciclo trigonométrico. Dá só uma olhada, o ângulo fica definido como um ponto de posição angular, como a gente costuma dizer, mas ele também pode ser definido aqui como uma inclinação a partir desse ponto inicial aqui, que a gente vai chamar de zero. Aliás, pessoal, o zero e o 360 graus, eles estão sobrepostos
Haja visto que você pode pegar do zero aqui no sentido positivo, girar 360 graus e chegar no mesmo ponto, né? Então, esse lance de ser 30 graus aqui na posição angular significa que do zero até chegar aqui, essa reta que representa o raio do ciclo, que também tem uma unidade, qualquer que seja o ponto que você vai pegar, só que aqui ela girou 30 graus. Se você continuar o giro, você vai pegar uma posição angular de 60 graus, por exemplo, que é o dobro dessa relação que a gente acabou de dizer, mas você pode definir do mesmo jeito que a gente fez aí do lado, dá só uma olhada. Dessa forma, pessoal, e tendo como referência sempre o zero, o giro até aquele ponto, em relação ao centro, foi de 60 graus, olha só. E assim você vai podendo definir posições, inclusive, não é à toa que eu estou colocando o ângulo de 30, o ângulo de 60. Aqui, exatamente dividindo esse quadrante, a gente poderia colocar um ângulo de 45, né? Você pode extrapolar qualquer medida que você quiser, mas sempre vai ter alguns ângulos que são os especiais. Esses ângulos aí, por exemplo, que apareceram agora, o 90, 180, 270, o 360, que fica junto com o zero aqui, ó, eles ficam definindo pontos limites entre quadrantes. E, aliás, eu estou falando de quadrante toda hora, pessoal. Eu disse isso no começo do vídeo. Se você reparar os eixos, esse vertical e esse horizontal, divide o ciclo trigonométrico em 4 pedaços, começando por esse aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Olha, os ângulos de primeiro quadrante, eles ficam entre 0 e 90. O de segundo quadrante ficam entre 90 e 180. O de terceiro quadrante ficam entre 180 e 270. E o de quarto quadrante ficam entre 270 e 360. A gente vai poder, inclusive, continuar a volta. Imagina que você sai aqui do zero e gira 360 graus, só que ainda continue girando e para aqui. Depois de uma volta, você para na posição dos 60 graus. A gente vai chamar isso daqui a pouco de primeira determinação, mas olha só, resumidamente falando. Aí na tela você tem o ciclo trigonométrico com algumas posições angulares medidas. Mais importante, a gente não vai ficar definindo esse raio aqui o tempo inteiro, ligando o ângulo na posição do ciclo até o centro. Nós não vamos precisar disso, mas aqui foi só para vocês entenderem que a abertura medida aqui também é a abertura medida lá no ciclo e, portanto, você define a posição angular dessa maneira. Mas o que interessa é que você vai poder achar o ângulo de 30, 45, 60, 90, você pode achar o de 120, o de 135, o de 150, 180, a gente vai poder achar vários ângulos aqui. Agora, o tempo inteiro a gente fala sobre as determinações, mas afinal de contas, o que são essas determinações? São as posições angulares que podemos marcar sobre o traçado do ciclo trigonométrico. Exatamente o que a gente fez aí anteriormente foi marcar algumas determinações. O 30 é uma determinação, 60 graus é uma determinação, 90. Cada ângulo que está aí definido em cima do traçado do ciclo trigonométrico, pessoal, é uma determinação. E detalhe, eu estou seguindo o sentido positivo, então todos eles são determinações positivas. Se você quiser pegar o sentido negativo, por exemplo, do 360 para cá, você gira 90 graus, né? Então o 270, por exemplo, no sentido positivo, ele é a mesma coisa que o menos 90, né, no sentido negativo. Essas determinações podem ser positivas ou negativas, dependendo do sentido que você vai medir. Mas nós vamos trabalhar muito mais com determinações positivas do que negativas, viu, pessoal? Mas toda hora que falar assim, olha, eu quero a determinação, na verdade eu estou querendo o ângulo. Agora, o conjunto das determinações, a gente também precisa entender como é que faz, que são de 3 maneiras. Quando o ângulo é definido só por um raio, o modelo é esse aqui, ó, alfa 0, que é a primeira determinação, mais n vezes 360, representando que você pode dar, a partir do alfa, quantas voltas inteiras você quiser, que você sempre vai cair num valor que vai ter a mesma determinação. Por exemplo, se você pegar do 30 graus e girar 360, você vai chegar aqui no 390. 390 já é mais do que uma volta, né? Mas a sua primeira determinação foi o de 30, porque alfa mais n vezes 360 vai dar os 390, e a partir do 30, se você girar uma vez, você cai no 390. Agora, se for assim, ó, de 2 raios, você pode ver que dividiu o ciclo em 2 metades, né, de 180 graus. Ao invés de ser n vezes 360, vai ser n vezes 180. Agora, se dividir em 4 assim, perpendiculares, ao invés de ser 360, 180, vai ser a metade do 180, que é 90. Então, ou você vai ter n vezes 360 quando é um lado só, ou você vai ter n vezes 180 quando são 2 raios, ou quando são 4 raios, você vai ter n vezes 90. Agora, se esse ângulo for em radiano, aqui já não vai ser 360, vai ser 2π.
aqui vai ser π e aqui vai ser π sobre 2. Existem alguns casos específicos, pessoal, e são específicos por conta da maneira que cai o exercício. Normalmente vai te perguntar a determinação do ângulo, e se o ângulo for ângulo maior que uma volta inteira, ou seja, maior do que 360, a determinação de todo ângulo maior que 360, pessoal, na verdade é o resultado, é o resto da divisão daquele ângulo por 360. Ah, você pega lá o 1000 graus, você divide 1000 por 360, vai dar 2 e sobrar 280. Então quer dizer que a primeira determinação do 1000 é o 280. O resto sempre é a primeira determinação do ângulo maior que 360. Pega o ângulo, divide por 360 e a partir daí você vai trabalhar com o resto. Agora, na primeira volta, você sempre vai ter arcos notáveis para você poder determinar. Como eu disse anteriormente, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, chamando o ângulo do primeiro quadrante de x, que pode ser lá o 30, 45, 60, ângulos notáveis do nosso costume, já que fica entre 0 e 90. O seu correspondente, ou seja, a sua determinação do segundo quadrante, da primeira volta, é o que falta para ele chegar no 180. No terceiro quadrante é o que ele passou de 180. E no quarto quadrante é o que falta para 360. Isso aí a gente vai ver no exercício a partir de agora. Prestem bem atenção na forma que o exercício é requisitado. Escreva a primeira determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo trigonométrico. Ó. A primeira determinação de cada um vai ser, no nosso caso aqui, a partir do 30 graus. Então é como se fosse o nosso x. O ângulo de primeiro quadrante é o x. No segundo quadrante, sempre, pessoal, 180 menos x. Então, se o ângulo é 30, 180 menos x, 180 menos 30 dá 150. No terceiro quadrante é 180 mais o x, e o x valendo 30, 180 mais 30 dá 210. E no quarto quadrante, 360 menos x, espera aí que aqui está errado, vamos trocar. Fui no embalo aqui estava errado. 360 graus menos x, e o x vale 30, 360 menos 30 é 330 graus. Ou seja, as primeiras determinações positivas do ângulo de 30 é o que ele falta para completar para 180, é ele passando de 180 e o que falta para 360. Vocês vão perceber, e também não é por acaso, que a nossa preocupação são com os arcos notáveis mesmo. A gente viu de 30, agora a gente vai ver os 60 graus. Independente de qual for o ângulo, desde que ele seja do primeiro quadrante, entre 0 e 90, no nosso caso eu vou chamar de x, mas ele vale 60. Segundo quadrante, 180 menos x. Terceiro, 180 mais x. Quarto quadrante, 360 menos x. Aqui a gente vai fazer 180 menos 60 dá 120. 180 mais 60 dá 240. 360 graus menos 60 graus dá 300 graus. Isso quer dizer, por exemplo, pessoal, que o ângulo de 120, o ângulo de 200, o ângulo de 300 graus tem muito a ver com o ângulo de 60. E você, na atual circunstância, já sabe o seno, o cosseno, a tangente de 60, que vão, inclusive, te ajudar a descobrir seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, porque tem a ver com aquele lá, né? Bom, obviamente a gente faria com 45, mas aqui a gente já pode fazer direto. No segundo quadrante é 180 menos 45 dá 135. No terceiro quadrante é 180 mais 45, que dá 225. No quarto quadrante é 360 menos 45, que dá 315. O que eu falei anteriormente para o ângulo de 60, para o ângulo de 30, também serve para o ângulo de 45. Ele é notável e a partir de hoje, né, trabalhar com o ângulo de 135, você vai conseguir também o 225, mas o 315 tudo pensando no ângulo 45, que na verdade é o que a gente chama de primeira determinação. Como eu disse também, isso aqui é uma aplicação bastante normal. Eu quero calcular a primeira determinação positiva de cada arco, ou seja, eu vou pegar o 1630 graus, que você tem que saber que é mais que uma volta é só 360. Se você dividir o 1630 por 360, vai dar 4 e sobrar 190. Se você fizer isso aqui na calculadora, você vai se dar muito mal, porque a calculadora não mostra resto, né? Ela mostra só a parte decimal. Então, faz na mão aí. 1630 dividido por 360 dá 4 e sobra 190. O que quer dizer que, se você olhar para o 1630, na verdade você vai trabalhar com o 190. É isso que o exercício está querendo. A primeira determinação positiva do menos 1630 é exatamente o que a gente acabou de fazer aqui, né? Só que você vai imaginar, é o 190, só que ele negativo.
Aí você vai pegar do 360 e tirar 190, que dá 170. Beleza? Com o ângulo negativo, você faz isso. Você faz o positivo e tira de 360. Primeira determinação do ângulo de 2100, você sabe que isso aqui é maior que 360 graus de uma volta. Divide por 360, dá 5, sobra 300. Então, se você for trabalhar com o ângulo de 2100, você não vai trabalhar com ele nada. Você vai trabalhar com o de 300. É isso que o exercício queria. O modelo de resolução dessa questão número 3, a gente já viu, né? Eu disse que quando era um traço só, você pegaria o ângulo e colocaria mais n vezes 360. Então, nessa questão que o ângulo vale 30, vai ser 30 mais n vezes 360. O conjunto de todas as determinações da letra A. Da letra B, a mesma coisa, também vai ser 360, só que isso aqui nitidamente está em radiano. E ao invés de usar 360, você vai usar o 2π, você também tem que trabalhar em radiano. Então, 2π sobre 3 é o ângulo, mais n vezes 2π, ou 30 graus é o ângulo, mais n vezes 360. Ou seja, se o ângulo estiver em graus, aqui vai ser 360. Se o ângulo estiver em radiano, aqui vai ser n vezes 2π, mas desde que seja um traço só. A diferença para o número 4 é que não é um traço só, não é um raio só, é um diâmetro. E eu disse para vocês que quando é diâmetro, ao invés de ser 360, vai ser 180, ou no caso, se for em radiano, vai ser π. Então, o ângulo aqui é 30 graus, ó, então vai ficar 30 graus mais n 180, porque aqui está em grau. O outro aqui é π sobre 4, vai ficar π sobre 4 mais n vezes π. Ah, por que aqui não é 2π? Porque quando é um diâmetro, é a metade da volta. A volta inteira é 2π, então a metade é um π só. E para finalizar, o número 5, ele pede a expressão para todas as determinações do ângulo de 30 graus. E assim, isso aqui vai diferenciar dos outros anteriores, pessoal, porque são 4 raios, são 2 diâmetros, olha só. E são perpendiculares. Você vai dividir o 360 por 4, dá 90, né? Então, ao invés de ser n vezes 360, ao invés de ser n vezes 180, com 4 raios assim, n vezes 90. O ângulo é 30, 30 mais n vezes 90. Só está em grau porque aqui está em grau. Se fosse em radiano, seria a medida do ângulo em radiano, por exemplo, π sobre 6, e aqui n vezes π sobre 2, que no caso 90 é π sobre 2. Beleza? Assim a gente encerra a aula sobre determinação de ciclo trigonométrico. Importantíssimo aquele começo que define como que se usa o ciclo trigonométrico, como é que acha o ângulo, a divisão de quadrantes, os seus correspondentes, x, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x, primeiro, segundo e terceiro, quarto quadrantes. Próxima aula, funções trigonométricas. Até mais.